E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou o Felipe Chagas e hoje a gente vai falar de um dos ritos que a gente executa da DTI aqui, dos mais importantes, o tal do cheque arquitetural. Então vamos, explicar o que é esse rito, para que ele serve, é de comer, é de fazer, de vestir, como que a gente utiliza ele no nosso dia a dia. Virtualmente ao meu lado aqui está o rei do passinho, Gabriel. E aí, Gabriel, como é que você está? Olá, pessoal. Sou entrega técnica aqui da DTI. Sou conhecido pelo seu rei do passinho e ter vários vídeos infames aí na internet com eu dançando vários passinhos vergonhosos. Com a gente aí, Natan. Opa, gente, tudo bem? Bom, eu sou o Natan, desenvolvedor aí da DTI há 2 anos. Não sei o que me destaca muito, não. Acho que mais o bom humor mesmo. Gosto bastante de tentar ser o mais divertido possível aí no ambiente de trabalho. Do meu lado aqui também está o Vinícius. Como é que tá aí, Vinícius? Opa, pessoal, sou o Vinícius, líder de desenvolvimento aqui na DTI, né? Entrei aí como estagiário há quase 2 anos, virei dev e hoje estou nesse papel aí muito interessante e gratificante, né? Do nosso lado aqui também tem o Matheus. Opa, Matheus. Opa, tudo bom, galera? Matheus, hoje eu sou Tech Manager na DTI, mas estou na empresa já tem 7 anos, comecei como estagiário, desenvolvedor, líder de desenvolvimento, peguei algumas coisas bem diferentes nesse caminho e o cheque arquitetural, com certeza, aí, como o Chagas já falou pra gente, foi uma das coisas que eu vi crescer, evoluir na DTI e que faz uma diferença impressionante quando a gente está falando de tecnologia. Então, como de praxe, vamos começar do começo. O que diabos é o cheque arquitetural? Quem quer aí explicar para a gente o que é esse rito aí na sua essência? Posso falar um pouco, né? O cheque arquitetural, ele é um rito, né, muito utilizado aí dentro da DTI, muito difundido, né, que tem como objetivo sabatinar e criticar, assim, de forma construtiva, alguma proposta de solução para um problema do cliente, né? E aí ele ajuda a definir diversos aspectos, né, importantes aí como custo, evolução, né, escalabilidade daquela solução, desempenho, segurança, né, tudo mais. Engraçado que o cheque arquitetural, ele foi assim, surgindo organicamente, sabe? Conta-se aí que nos primórdios da organização aqui, haviam X pessoas em uma sala e quando havia um desafio técnico maior, né, as pessoas se reuniam, né, e chamavam as cabeças, né, que conheciam de tal tema, que já tinham vivenciado ou passado por alguma experiência que poderia agregar à discussão, e aí faziam uma sabatinazinha, apresentavam o croquis, e assim foi surgindo o cheque arquitetural, né, que com o tempo foi acabando assim, criando uma estrutura, né, organicamente, né, e hoje é isso aí que o Vinícius falou, é um formato de uma apresentação de discussão livre. O cara vai lá, mostra o problema, apresenta um croquis de solução, e é sempre obrigatório ter um pouco de participantes experientes, né, que vão dar um feedback bacana, vão conseguir co-criar esse projeto final aí, e aí sim, é só discutir, sabatinar a proposta, sim, é de livre participação, e é um evento bem bacana, tanto para gerar mais valor, sair com uma arquitetura um pouco mais robusta, barata, né, ou seja, que tenha mais performance com menor tempo de execução e menor risco, e quanto para poder difundir informação, difundir conhecimentos. O Gabriel comentou um negócio que eu acho que é bem legal sobre o cheque arquitetural, que é bem isso mesmo, assim, tá? Você tem uma empresa pequena, você tem uma startup, a galera fica muito deslumbrada com o ambiente de startup, não, porque tudo é rápido, você desenvolve muito bem. Mas por quê? Porque você tem poucas pessoas que estão engajadas na mesma coisa, e você não cria barreira, você não cria fronteira. Não é o cara do projeto A, o cara do projeto B. E a DT, ela tem isso até hoje, mas a gente vai chegar lá, isso muito no início. Então, 40, 50 pessoas, há 7, 5 anos atrás, numa sala, você ia fazer uma arquitetura. Opa, peraí, é um cliente novo, é uma arquitetura nova que eu ainda não mexi. Eu não sou o dono da razão, não é porque eu estudei, que eu vi num livro, que eu acessei aqui o Stack Overflow, que o negócio vai dar bom. Deixa eu perguntar para outras pessoas, deixa eu envolver mais pessoas para saber se a minha ideia de fato é aquela que está melhor pensada, se eu não estou deixando nada de lado para esse cenário. Então você convidava algumas pessoas que estavam próximas para resolver o problema.
E na DTI a gente foi percebendo, né, que isso é legal, caramba, isso é muito bacana, a gente está trocando informação, a gente está fazendo um benchmark interno, né, o que a gente já fez de arquitetura, o que a gente já trabalhou, o que a gente já viu nos nossos outros clientes, que a gente pode pegar para melhorar o próximo, né, para fazer uma arquitetura realmente bem pensada, né, com o mínimo de risco possível para esse cliente novo. E aí é um mal que algumas empresas têm, que quando elas vão crescendo a sua estrutura, ela começa a criar silos, criar projetos, as partes não se conversam. E aí a DTI ela instituiu esse rito, né, muito por isso, assim, vamos manter aquele espírito de colaboração, vamos manter aquela preocupação de fazer um benchmark interno, de compartilhar, né, as nossas experiências aqui dentro, para garantir que ninguém é dono da verdade, que a gente vai sempre estar, de fato, buscando as melhores soluções para a nossa arquitetura. Então, acho que hoje, com 700 funcionários, a gente fala muito de um rito, né, mas a gente não pode esquecer que, no fundo, ela era isso. Ela era a gente, e até hoje né, no fundo é assim, né? É a gente virando e falando assim, opa, eu estou fazendo um negócio que eu acho que é bacana, mas que eu quero saber se realmente está bem feito. Né? E vou convidar outras pessoas para me ajudarem nisso. E eu acho que esse elemento do bitmark, ele é o bitmark interno, né? Ele é um grande diferencial, porque se eu vou pensar, o que está sendo feito ali? Está sendo feito quase um processo de consultoria, analisando os atributos de qualidade do sistema. Então, né, igual o Gabriel já citou alguns aí, segurança, performance, robustez, resiliência, etc, etc. Vendo quais são os atributos que são importantes, quais que, né, para esse cenário não precisa de tanta atenção. Só que você está fazendo isso com pessoas de contextos diferentes, com pessoas de senioridades diferentes. Acho uma coisa interessante também que, por mais que o cheque arquitetural, ele, às vezes, o problema vai demandar, né, pessoas mais sêniores, arquitetos, etc., de forma alguma a ideia dele é inibir a participação de gente que está começando a aprender, que está estudando. Então, ele tem uma ferramenta quase que lúdica. Às vezes você quer aprender sobre algum tema, você participa daquele cheque arquitetural para você, né, ter mais contato, e ele é muito aberto para que qualquer pessoa possa dar uma opinião, né, e assim, essa opinião ela vai ser, digamos, sabatinada, né, mas ele está aberto para isso, está aberto para soluções fora da caixa. Então, eu realmente acredito que esse rito, ele diferencia uma entrega, porque ele está muito inserido, né, a gente está falando, rito, porque a gente acabou inserindo ele num processo agilista, né, dentro dos nossos frameworks que nós aplicamos nos squads, mas além disso, essa percepção, esse momento de conversa é um grande diferencial em relação, sei lá, uma fábrica de software que simplesmente está chegando requisito e cuspindo código. Então tem um trabalho ali por trás, né, aquele trabalho de pensar nas soluções, entender os problemas, e por isso que ele é tão legal assim, e tanta gente gosta dele, né? Eu queria falar de uns desafios, né, que eu tive assim, recentemente com um dos clientes. Nos últimos 3 meses, a gente teve muito do que vocês falaram ainda, vários desses desafios. E tinha algumas coisas que acabavam aumentando essa complexidade, né? Porque a gente tinha 4 squads, 4 grupos de pessoas trabalhando com os mesmos sistemas, com todo mundo com senioridades diferentes. Então, e a gente precisava evoluir essa arquitetura. Então, a gente tinha um desafio muito grande lá, foi bem bacana, na verdade. Aí eu fui até colocado com um papel mais cross, assim, eu não sou arquiteto hoje, mas estou tentando estudar para ir por esse caminho. E foi muito bacana, tipo assim, com o apoio da arquitetura do cliente, né, do arquiteto do cliente e dos times, a gente propondo soluções, evoluindo elas, e pessoas de senioridades diferentes, às vezes até o PO ou o SM participava também das discussões, e a gente tentando evoluir essa arquitetura e sendo compatível com todos os squads, né, com cada produto que cada squad estava mexendo. E esse rito foi, tipo assim, extremamente importante para permitir essa evolução. Inclusive, assim, quando houve a transformação de agilidade dentro desse cliente, foi o primeiro rito que surgiu no cliente, foi o cheque arquitetural. Uma coisa que a DTI já fazia antes, né, quando a gente tinha praticamente domínio aí de todos os ritos, de toda a entrega, mas agora isso mudou um pouco aí com esse cliente, mas foi o primeiro rito, assim, na primeira sprint o pessoal percebeu que precisava muito da existência de um rito de cheque arquitetural, e foi uma coisa proposta, assim, pelo próprio cliente. Tem um negócio bacana que o Chagas comentou sobre, né, ele é um espaço extremamente aberto e convidativo a pessoas de qualquer senioridade, de qualquer conhecimento, né? Você pode até não ser um especialista
daquele assunto. Eu lembro disso aí alguns anos atrás, quando começou a ter, né, o cheque arquitetural, e eu ainda, na época, era desenvolvedor, ainda estava finalizando estágio. Eu falei assim, não, eu não vou participar ali de um cheque arquitetural sobre API para mobile. Eu nunca mexi com mobile, até então meus projetos eram sempre projetos legados, on-premise, web. Tenho pouquíssimo conhecimento disso, aí não vai, né, não vou agregar nada. Eu ficava muito nessa batida, e alguém falou assim, não, cara, assim, só vai, entra lá na sala, participa, porque vai ser interessante você, pelo menos para você saber como é que funciona. E eu lembro, eu não sei se pá, não sei se o Chagas estava, eu acho que não, acho que isso aí é um pouco antes ainda. Mas eu lembro que assim, a discussão começou a falar muito de API. E aí, de repente, na preocupação sobre arquitetura, o pessoal falou muito sobre a capacidade de realizar teste unitário. E eu falei assim, nossa, peraí, lá no legado que eu estou trabalhando hoje, mas a gente tem um mega problema com teste unitário, porque os domínios não são bem montados, e a galera fica querendo fazer teste de integração. E eu perguntei meio que assim, cara, como é que tá a parte de teste de unidade? Vocês estão fazendo muito? E eu lembro que ele falou assim, nossa, verdade, a gente ainda não tá muito bom em teste de unidade. Então, assim, uma frase muito simples, mas que já deu ali, né, ajuda para a conversa dar uma aperfeiçoada no projeto de alguém, assim. E depois a coisa foi evoluindo, e de novo, né, API mobile, eu estou mexendo em web e falo, não, eu tenho um mega problema de rastreabilidade. Vocês estão preocupados com monitoramento? Não, é verdade, a gente também precisa olhar isso. A solução vai ser diferente, obviamente, para projeto, mas as preocupações que a gente tem em termos de arquitetura, boa definição de domínio, boa preocupação com segurança, com performance, rastreabilidade, logs de monitoramento inteligentes, isso aí vão existir independente da tecnologia que você usa, né? Então, eu acho que o grande legal do cheque arquitetural é isso. É uma discussão extremamente técnica, né? A gente vai falar assim, sobre tecnologia muito a fundo, para que ela serve, se ela está bem utilizada ou não, mas existem preocupações que perpassam a técnica em si, né, que vai muito da nossa realidade de construção de projeto e arquitetura. Né? A gente fala muito que a arquitetura de software ela tem um papel estratégico nas empresas, é muito por conta disso. E esses pontos eles são legais de você ver aparecendo por diferentes perspectivas. Né? Muito legal o que o Matheus falou aí, essa visão de ver o cheque estrutural como ferramenta de disseminação de conhecimento, né? Como já foi falado. Assim, você vê hoje as corporações, né, que às vezes muitas delas tentando ainda passar pelo processo de transformação digital, você vê assim, vou criar uma área de arquitetura na minha empresa. Aí você tem lá assim, uma área como se fosse um silo, que tem uns arquitetos tudo ali dentro, sabe? E a galera não tem contexto de negócio nenhum, fica um cara assim, muito técnico que não consegue entender qual que é a dor do negócio, sabe? E acaba gerando soluções técnicas que às vezes nem dialogam com a realidade de fato. Sim, às vezes você tinha um propósito A para a sua solução que, sei lá, rodaria em cenários específicos de carga X, e você projeta algo, né, que vai gastar 3 vezes mais esforço e o cenário de produção que você imaginou era 100x, né? Então, algo assim, você tem essa coisa ainda, né? E o cheque arquitetural parece o extremo oposto disso, né? É uma parada assim, todo mundo conversando, é quase que um ambiente que vai criando arquitetos organicamente. Essa discussão em forma sabatina, né? É quase uma sabatina com brainstorm, né? Assim, bem legal. Vai criando e treinando as pessoas organicamente conforme vai ocorrendo, sabe? Você acaba enriquecendo a comunidade, né, de conhecimento assim, da empresa como um todo. Eu acho interessante aí, porque que nem o Matheus falou, né, o cheque arquitetural, ele parte do pressuposto aí de que ninguém é dono da verdade, né? Então, assim, no mercado atual tem diversas tecnologias e frameworks e assim, é muito difícil você conhecer tudo que tem disponível, é impossível, né? Então, no cheque arquitetural, fica muito orgânico, assim, você pegar emprestado ali o conhecimento, a experiência, né, de um grupo de pessoas e você utilizar a seu favor, sabe? Então, muitas vezes, né, a gente tem até alguns exemplos aí recentes, né, o Gabriel, que a gente conhece as vantagens de alguma tecnologia, né, mas a gente não sabe, assim, como aplicar essa tecnologia e quais são as consequências, né, da gente utilizar essa tecnologia, né? Será que ela vai aguentar, né? Será que vai escalar mesmo? Será que vai evoluir? O software vai crescer de forma saudável, sabe? E aí, no fim, assim, você fazer esse tipo de coisa sem sabatinar isso, né, e só utilizar, né, um framework, uma tecnologia de forma indiscriminada, assim, você pode acabar com um monte de framework lá na sua solução, tudo pendurado, sabe? Sem ter necessidade, né? E aí você vai ter um custo enorme lá, sendo que não tinha essa necessidade, sabe?
Com certeza. E aqui, a gente está falando do rito isso, rito aquilo. Quando, né, no ciclo de desenvolvimento aí, que deve ser executado o cheque arquitetural? Essa pergunta é